Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. Olá para você que nos acompanha pelas rádios universitárias 99.9 FM e 820 AM. Começa agora mais uma edição do programa Fora da Curva. Eu sou Paula Reis, jornalista e professora do Departamento de Comunicação Social da UFPE. O programa também está sendo transmitido pelo Facebook, com imagens do estúdio, na nossa página Programa Fora da Curva. Estamos vivendo uma campanha eleitoral marcada por uma enxurrada de notícias falsas, produzidas com o intuito de confundir o eleitor e tirar o foco do que realmente interessa debater. Robôs estão sendo usados para difundir mentiras, principalmente através de grupos de WhatsApp, como a distribuição de kit gay nas escolas, falsas declarações de apoio de artistas, confisco de poupança, entre outras. Enquanto as fake news dirigem a atenção dos eleitores, a campanha perde qualidade por não haver espaço para apresentação e debate das propostas dos candidatos. Nesse contexto, o TSE montou um esquema para apurar as fraudes e notícias falsas. Dezenas de páginas, matérias e postagens com mentiras sobre candidatos já foram retiradas do Google e do Facebook por ordem do TSE. Mas isso não está sendo suficiente para melhorar a qualidade do debate político. Por isso, o programa de hoje pergunta: jogo sujo na campanha eleitoral? Para responder essa questão, estamos recebendo a jornalista e pesquisadora em redes sociais, Cecília Almeida. Olá, Cecília, bom dia. Olá, Paula. Olá, todo mundo. Obrigada pelo convite. Obrigada, nós que agradecemos a sua presença. Recebemos também o professor de Direito Constitucional da UFPE e da Unicap, Gustavo Ferreira. Bom dia, Gustavo. Bom dia, agradeço o convite e o espaço para debater. Obrigada também. E também está conosco o jornalista Rafael Marroquim, especialista em comunicação política. Bom dia, Rafael. Bom dia, Paula. Bom dia a todos os ouvintes aqui da Rádio Universitária e quem está acompanhando também pelas redes sociais. Quem quiser participar enviando seu comentário sobre a pergunta de hoje, pode enviar sua opinião através da página facebook.com/programa Fora da Curva. Cecília, na última segunda-feira, o TSE determinou a retirada de vídeos com mais de 500 visualizações e que Jair Bolsonaro espalhava mentiras sobre um suposto kit gay que nunca existiu. Os vídeos afirmavam que o livro, abre aspas, Aparelho Sexual e Companhia, fecha aspas, foi distribuído nas escolas e adotado no Programa Nacional do Livro Didático e nas bibliotecas das escolas. Diante desse fato, como você analisa essa estratégia de fake news usada pela campanha de Bolsonaro e a atuação do TSE? Bom, Paula, analisar, estamos num momento um pouco difícil, até minha voz falha. Eu vim um pouco rouca hoje, mas eu queria primeiro começar discutindo o próprio termo, o que é que a gente está chamando de fake news e o próprio uso deste termo, né? Que ele começou a ser muito difundido, muito utilizado, especialmente pela boca do Donald Trump, por ocasião da eleição presidencial nos Estados Unidos, e passou a ser usado como um termo do combate ao fato de que eu não gosto, né? Muitas vezes a notícia de que eu discordo eu vou chamar de falsa, né? E aí a gente começou a colocar dentro desse termo uma série de tipos de informações que podem servir para enganar, podem ter uma premissa enganosa, mas que não necessariamente são deliberadamente falsas. Então, a gente tem a informação fora de contexto, a sátira, a declaração distorcida, né? Que nem tudo é deliberadamente criado com um propósito inventado do zero, né? Normalmente, essas notícias, ou não notícias, na verdade, essas informações, elas têm um pé na realidade, ou tem uma cara de que alguma parte dela poderia ser verdade, mas elas são reinseridas ou distorcem, né, a verdade para que causar uma indignação aí no leitor. E elas começaram a ser usadas como instrumentos para fazer uma política ou para fazer campanha eleitoral, né? Então, são campanhas que trabalham muito mais por provocar uma indignação, né? Por provocar asco, por provocar sentimentos de repulsa muito grande, mexer muito com os sentimentos do eleitor, né? Com essa questão moral, principalmente.
E a gente chegou muito tarde no combate a essa propagação. E aí, quando eu digo a gente, instituições democráticas em geral, que estão aí para garantir a democracia. Então, a chegada agora do TSE para discutir isso é muito tardia, né? Então, não sei até que ponto vamos conseguir agora segurar a propagação dessas informações. Sim. Que já estão aí há muito tempo também. Essa história do kit gay não é de agora, dessa eleição, né? É algo que já vem sendo... já tá sedimentado. Então, não é algo que apareceu na campanha agora, de segundo turno, nem de primeiro turno, né? Algo que está aí há muitos anos sendo falado e que não foi combatido lá. Gustavo, como é que você analisa essa questão? Veja, a mentira sempre foi um elemento presente nas disputas eleitorais, né? Se a gente pensar em pequenas disputas em pequenas cidades do interior, boatos já foram determinantes para definição de resultados eleitorais. O problema hoje é a dimensão, né, que a internet tem, as redes sociais têm, e que o processo eleitoral maior, uma eleição presidencial, por exemplo, pode ser definida, né, pelo uso da mentira. A gente teve o plebiscito na Inglaterra para a saída da União Europeia, que claramente foi definido pelo uso de fake news, e a eleição de Trump nos Estados Unidos. Eu acho que a gente está numa encruzilhada que a gente não tem a solução. Eu acho que não há solução para o problema agora. Todo mundo tem que trabalhar no sentido de buscar essa solução, mas eu acho que quem está em jogo, quem está em risco é a própria democracia, né? A democracia como a gente conhece. Porque a democracia tem um pressuposto de um lado respeitar razoavelmente o outro lado, né? Aceitar algumas verdades do outro lado sem questionar. Esse fenômeno da fake news está tornando isso praticamente impossível, né? Porque efetivamente quem usa em larga escala não pode ser respeitado, né? Não pode, a gente nunca sabe o que vem de lá. Rafael? Aproveitando um pouco dessa apropriação do termo fake news pelo campo político, né? Ele virou hoje um grande escudo, né? Um grande argumento discursivo, um escudo discursivo, vamos dizer assim, em que tudo aquilo que eu preciso me contrapor a um adversário, ou a um boato, ou a uma informação, até uma informação verídica, eu digo que é simplesmente uma fake news, né? Recentemente a União Europeia, pós-eleição de Trump, ainda esse ano se reuniu para discutir a questão e trouxe algo muito forte, que é a discussão em torno de uma grande desinformação. Isso. Até porque em alguns momentos essa informação ela é verídica e está descontextualizada. A gente vê muito isso em relação às pesquisas eleitorais num momento recente, né? Isso que foi discutido aqui em relação à propagação do rumor, do boato e da mentira, né? A gente estava acostumado a ver eleições há pouquíssimo tempo atrás, há 10 anos atrás, há 8 anos atrás, em que, às vezes, às vésperas da eleição, seguia um helicóptero jogando panfletos apócrifos, né, para que se chegasse a uma determinada informação ou em verdade sobre um candidato. Você tinha grupos políticos que montavam agentes que iriam pegar ônibus para disseminar uma determinada informação, um determinado argumento sobre um candidato. Hoje isso se dá numa escala muito maior. É importante a gente deixar claro qual é esse universo, né? A gente tem a maior democracia da América Latina, são 147 milhões de eleitores, e o WhatsApp, segundo o próprio WhatsApp coloca, são 120 milhões de usuários, né? E ainda se coloca como não sou uma rede, eu sou apenas um dispositivo de propagação de mensagens instantâneas, né? Além da ação tardia e de uma crônica já anunciada há muito tempo, né? O Tribunal Superior Eleitoral até tentou fazer umas reuniões, mas esse não é um problema. Como a gente viu, a própria União Europeia está fazendo reuniões para discutir, a própria Inglaterra também entrando muito nessa discussão depois do Brexit, né? O que a gente tem, de certa forma, mais claro, é um problema que não se resolve com videoconferência. Hoje mesmo, o que a gente viu foi representante da Justiça Eleitoral dizendo: não, conversamos com o pessoal do WhatsApp por videoconferência e já descobrimos que 90% dessas conversas são interpessoais, né? Quer dizer, é como se isso bastasse para eu dizer que o problema não existe, né? Então, realmente é algo que a gente precisa discutir muito, seja também o papel do jornalismo hoje, seja a forma como a campanha é feita hoje,
até porque a gente não pode desconsiderar quando a gente fala do risco da democracia, e aí a própria forma como as campanhas são feitas, isso está muito claro hoje na cobertura, ou na própria... quem assiste, o que acompanha o guia eleitoral, as inserções, o que a gente tem hoje é uma resposta aos boatos, a fake news, a desinformação gerada pelo WhatsApp. Pela primeira vez eu vi guias eleitorais inteiros tendo que responder aos boatos do WhatsApp. A gente está vendo o Jornal Nacional, está vendo um conjunto de veículos de comunicação tendo que responder aos boatos que circulam nas redes sociais. Então, acho que a gente tem aí uma discussão muito profunda e uma ação muito tardia. E se eu puder fazer um adendo ao que Rafael está colocando, acho que é importante a gente lembrar também que hoje esse processo de disseminação de informações falsas nas eleições, ele se torna descentralizado, completamente descentralizado. Não necessariamente é o candidato ou a campanha do candidato, especificamente o núcleo duro de campanha, que está trabalhando para propagar as notícias, mas qualquer eleitor em potencial pode se tornar um foco de propagação, de criação e de propagação dessas informações. Um exército de voluntários. Exato. Né? O que torna muito mais difícil a mensuração do grau de alcance dessas informações e o controle sobre elas também. Um levantamento publicado em fevereiro pelo jornal Folha de São Paulo mostra que páginas propagadoras de notícias falsas têm uma interação proporcional 5 vezes maior do que páginas de jornalismo profissional no Facebook. A pesquisa mostrou também que, com a mudança no algoritmo do Facebook, em janeiro, os números se acentuaram. E um estudo do MIT, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, indica que notícias falsas têm 70% mais chances de viralizar do que uma notícia verdadeira. E as fake news ligadas à política se espalham 3 vezes mais rápido. Então, por que as fake news pegam tanto, Rafael? O fenômeno das bolhas digitais, né? Eu acho que ele ajuda a explicar muito desse processo. E também até numa discussão rápida, né, de psicometria mesmo, que se usa muito hoje, né? Foi uma combinação, na verdade, a campanha do Trump, né, de um estudo, de um perfil psicológico, de um padrão de comportamento, de uma orientação moral e de personalidade desses eleitores, né? Até porque nós vivemos um misto de uma economia de dados, que eu deixo aquelas minhas pistas nas redes sociais, com indústria de votos, né? Com um trabalho profissional de busca desses votos. Então, na verdade, quando a gente trata dessa bolha, é algo que eu me identifico, que bate com uma crença, com aquilo que eu acredito, né? Então é muito mais fácil eu propagar ou disseminar aquilo que um amigo que pensa de uma forma semelhante à que eu penso está colocando, aquilo que um determinado grupo ao qual eu pertenço também compartilha daquela mesma ideia, daquele mesmo sentimento. Eu nunca vou... uma coisa é a gente chegar num processo tal de amadurecimento que eu digo, será que essa informação que está sendo divulgada pelo telejornal ou pelo jornal, ela é verídica? Será que todas as versões desse fato estão aqui ou não? Que a gente ainda precisa amadurecer muito. Outra é receber um conteúdo da minha mãe, da minha tia, do meu pai, do meu melhor amigo, do meu irmão, né, da minha irmã, e dizer, será que esse conteúdo é falso? Né? Muitas vezes eu estou envolvido, estou imbricado num conjunto muito grande de sentimento de pertencimento a uma determinada classe social, um determinado grupo, inclusive com vínculos mais diretos, que me impedem até de fazer uma reflexão maior sobre aquele conteúdo que está chegando. Então, eu acho que esse fenômeno de... Muitas vezes a gente recebe o mesmo conteúdo de diferentes pessoas, né? Com uma mesma mensagem política. Né? Então, acho que esse fenômeno das bolhas, que o WhatsApp, de certa forma, ele reforça como laço, ele justifica muito dessa disseminação. E, ao mesmo tempo, a gente convive com uma dificuldade muito grande de checagem, por mais que seja algo muito simples, né? Até porque a gente tenta se utilizar, por um lado, da checagem jornalística, né? Hoje a gente tem, sei lá, a Agência Lupa, né? O Comprova, a gente tem um conjunto de atores que estão contribuindo para isso, mas que na verdade é um remendo, né? Não é suficiente para a gente responder ao problema. Eu ataco um circuito, não ataco um sistema, né? E além disso eu tenho a própria tecnologia, que o próprio MIT já colocou e tem feito estudos em relação a isso, que não existe um banco de dados suficiente para que eu hoje diga, a partir daqui eu consigo identificar que essa notícia é ou não
falsa. Então, acho que tem esse conjunto de fatores que interfere, sim. Eu acho que a chave tá aí nessa diferença entre, de um lado, a racionalidade, que é onde a atividade profissional jornalística vai trabalhar, e essa do sentimento, né? Realmente é um ataque ao sentimento das pessoas. E o uso dos bancos de dados, mega banco de dados hoje, eles conseguem entender muito bem o que é que as pessoas esperam, né? Então é meio que uma informação dada à medida da necessidade daquela pessoa de ser informada, e realmente o impacto é diferente, né? O impacto é diferente, uma coisa mais neutra e aquilo que eu esperava ouvir, né? Eu li pouco tempo atrás um estudo sobre a campanha de Trump, que os estudiosos pegavam as pessoas e você viu essa notícia na campanha, você acreditou nessa notícia e tal, e no final eles concluíam mais ou menos assim: não houve tanto impacto porque o consumo de fake news é principalmente nas bolhas. Sim, mas isso alimenta a bolha, né? Isso faz com que as pessoas tenham mais convicção, que as pessoas estejam menos abertas para ouvir o outro lado, né? Ouvir a outra mensagem, e a capacidade de mudar voto fica muito menor, né? Consolida muito mais. É complexo o problema. Cecília. Eu acho que, só para complementar o que os colegas estão colocando, a própria arquitetura das redes sociais que a gente mais utiliza, o Facebook é disparado, embora o WhatsApp venha a ser um dos principais vetores de compartilhamento, de propagação de notícias falsas, né? Mas a lógica do Facebook é para privilegiar as conversas que têm mais sentimento envolvido, né? Então, o algoritmo, a gente tem falado tanto em algoritmo, né? Mas a programação do Facebook é para dar mais destaque àquelas publicações que atraem mais conversas e mais um calor maior, né? Então, essa questão da indignação, do sentimento, somado à mudança que eles fizeram no algoritmo para rebaixar as páginas de portais de notícias, né? Que acabou gerando aquela saída da Folha de São Paulo. Então, tudo isso somado acaba favorecendo um ambiente em que eu confio mais. Nem que eu confie, é que eu recebo, eu tenho mais acesso à informação que foi selecionada por um amigo, por um colega, um conhecido, e não tanto pelo profissional da informação. E essas notícias, as fake news, que elas acabam despistando, né, o eleitor do que realmente interessa debater, e buscam também desestabilizar, logicamente, o adversário. Isso é da política, né, também, e que vai ser potencializado agora na campanha, nas redes sociais, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouco como são essas estratégias, como elas atuam especificamente em relação aos sentimentos, que você estava falando agora há pouco, né? Os sentimentos, as emoções, né? Sentimentos de ódio, de raiva, de medo, de agressividade. Como é que vocês estão vendo esse uso? Tem um caso bem emblemático da campanha de Trump e das estratégias que foram colocadas aí em relação à campanha de Hillary, que era o estado da Pensilvânia, que você tinha um percentual muito grande de pessoas acima do peso, né? E aí foram feitos vários estudos de psicometria em relação a esse eleitorado, a como chegar nesse público, já que ele dizia respeito a uma característica grande de boa parte desse eleitorado. E não necessariamente esse debate vai ser feito de forma programática, com uma discussão ampla de ideias. É como se, de alguma forma, como o voto está ligado também a uma seara de gosto, de sentimento, e não só a uma decisão racional, né? E as campanhas eleitorais estão mostrando muito disso. Na Pensilvânia, o que aconteceu foi um estudo de psicometria, né, dessa avaliação de comportamento por parte da equipe de estratégia de Trump, né, que está sendo muito falada também hoje no Brasil, né, Cambridge Analytica, uma empresa na Inglaterra. Então, o que é que eles fizeram, né? Disseram, a gente descobriram que aquela pessoa que estava acima do peso não queria necessariamente deixar de estar acima do peso. Ela queria ter o direito dela de comer à vontade, de ter a vida dela, né? E aí vem a estratégia da equipe de Hillary, que envia a primeira-dama norte-americana para falar de comida saudável e propagar isso nas redes sociais. E, ao mesmo tempo, Trump, a partir do Dark Post, né, aquele que não necessariamente aparece, aquele post no meu Facebook, que não aparece na minha timeline, mas que eu dirijo de forma direcionada a esse público, né, o público que eu quero atingir, nesse caso, os eleitores da Pensilvânia.
ele mostrou fotos dele comendo no avião KFC, McDonald's, né? Algo que do ponto de vista da política seria, não vamos botar a foto de alguém comendo. E comendo no avião uma comida que supostamente poderia não ser tão saudável, né? Que era o almoço dele. Então, aquilo ali cativou e alcançou um público com uma força muito maior e até com uma estratégia inusual, né? Em relação àquilo que a estratégia de Hillary estava traduzindo. Então, ele atendeu o desejo. Ele foi no desejo. No e eu desejo. acho que esse é um cuidado que a gente tem que ter muito grande, né? A forma como essa sedução está se dando. O debate das eleições desse ano é um debate moral. Então, a gente perdeu... quem vai observar aí que foi o debate entre Dilma Rousseff e Aécio Neves, a gente tinha crise energética, crise hídrica, a gente tinha privatização ou não da Petrobras, a gente tinha como conter os casos de corrupção. Eram debates blocados há alguns anos. E hoje o que a gente vê é um debate completamente diferente e uma campanha baseada em valores morais. Que é isso que funciona, né? Isso funciona com o eleitorado. E a gente viveu recentemente algumas reformas constitucionais e legais, como a emenda 95, que congela por 20 anos o crescimento do gasto público, ou a reforma trabalhista, quer dizer, temas econômicos fundamentais, né, que há pouco tempo atrás a gente imaginava que seriam pauta das eleições e praticamente não se discute. Né? Tem um dos candidatos que diz que vai criar uma carteira de trabalho diferente, uma verde e amarela. Se você for olhar para a proposta... Bolsonaro. Ele é uma proposta que tiraria qualquer um de uma eleição normal. Porque é praticamente dizer que vai criar uma carteira de trabalho que o trabalhador não tem direitos. Porque ele diz que principalmente será a relação de trabalho negociada. Quer dizer, sem a proteção da legislação. Então, qualquer um perderia uma eleição há alguns anos atrás. Mas isso não entra em pauta, né? Ninguém discute, ninguém lê, ninguém fala. É uma coisa impressionante. O debate é apenas moral. E ninguém consegue pautar outra coisa porque você tem que ficar o tempo todo respondendo, né, a essas acusações. Apagando incêndio, né? Tem que ficar o tempo inteiro apagando incêndio. Exatamente. Nessas discussões morais, nessa narrativa, né, da questão do moral, é muito em cima da questão de família, né? O modelo de família, quer dizer, a pauta conservadora ganhando uma força muito grande nessa disputa. Quer dizer, não se debate realmente o projeto político, mas se debate outros valores, né? Como é que vocês têm visto exemplos concretos que a gente poderia citar dessa questão, dessa narrativa nas estratégias da questão da família, da moral? Como vocês têm visto? É a campanha da moral e dos bons costumes, de alguma forma, né? É um debate que há muito tempo não se colocava dessa forma, né? A gente parece... retroceder aí há muitos anos atrás, né, discutindo a postura comunista ou não é. A gente entra em debates em que se fala de mamadeira erótica, em que se fala de desaparecimento do cristianismo, em que se fala em votação no Congresso em algo que se não votou. Enfim, é importante lembrar, quando eu tenho aí muito claro uma economia de dados que se junta a uma indústria de votos, e eu tenho um trabalho profissional que se alia a uma mensagem de campanha, que uma vez que ela se faz pulverizada, ela conquista força e ganha, inclusive, a possibilidade de produção espontânea desse conteúdo por uma massa muito grande de eleitores. Eu tenho algo que é como se fosse uma corrente de opinião que, para estancá-la como uma ideia em bloco que é propagada, é muito difícil. E para a democracia o risco é muito grande, né? Porque é como se eu tivesse respeitando de forma muito clara a liberdade de expressão, com a conquista que a gente deve preservar. Eu estou tratando de algo que é uma corrente completamente contrária ao bom debate, que deve ser parte do exercício do jornalismo, que deve ser parte da democracia, como um princípio de formação de vontade e de opinião, né? Quando isso, de alguma forma, deixa de existir, e eu recaio numa discussão que me afasta
do verdadeiro debate público, aliás, debate público que sequer pode ser promovido muitas vezes entre dois candidatos, né, como a gente tá vivenciando agora, assistir um momento. A gente fala muito da perspectiva hoje do político anfíbio, né, que ele se desloca de uma agenda tradicional para uma conexão muito grande com as redes sociais. E a gente tem fatos muito emblemáticos. Eu vencer um primeiro turno de umas eleições e preferir ter uma aparição nas redes sociais e não uma relação direta com jornalistas, isso deixa muito claro. Eu estou fazendo um debate de versão e não de discussão de ideias. E pela primeira vez a campanha está tomando essa magnitude de um jeito muito forte e muito nocivo à democracia. É isso mesmo. A democracia formal, ela requer a aceitação das regras, não é? Nós divergimos, não é? Nós vamos tomar uma decisão, vamos deliberar e nós precisamos estabelecer regras para isso e que aqueles que vão disputar respeitem as regras. Então esse vale tudo é incompatível com essa ideia de democracia, né? Então eu acho que por isso que eu disse já aqui que eu acho que o que está em jogo mesmo é a própria possibilidade da democracia. Eu acho que o mundo todo está olhando para a campanha brasileira. Porque a depender do resultado da campanha brasileira, assim, se esse tipo de estratégia for realmente responsável pela decisão final, todas as democracias do mundo estarão ameaçadas. E acho que o que a gente vê é muito nesse sentido de a preferência pelo não debate em todos os aspectos, né? Um ataque à própria ideia de racionalidade. A gente tem ataques à ciência, ataques a colocar-se em dúvida a própria segurança do sistema democrático como ele é praticado hoje, né? Sim, a questão da urna eletrônica, enfim, de pessoas que vencem aí há 30 anos como mais votado, como candidatos muito bem votados, estarem colocando isso em questão é uma contradição, né? Mas isso acaba não sendo percebido porque fala muito mais alto esse debate que vai pelo moral, contra tudo que está aí, contra o que está errado, que é muito mais essa questão do sentimento, mais uma vez, do que necessariamente do racional. E aí, de fato, quando a gente está combatendo a própria racionalidade, a gente não consegue discutir. Ninguém consegue mais discutir. Os eleitores e nem os candidatos estão tendo essa possibilidade de discussão. Sim, porque está no nível, vamos dizer, a interação está só no nível do impulso, né? Isso, e no nível da auto-verdade, o que eu tenho para mim como sendo verdade, e é a minha verdade, e é isso. E acabou, né? É um fechamento para o debate. Tem uma evidência muito clara que foi colocada aqui, que é justamente quando eu imagino, se está tudo bem do ponto de vista da legislação eleitoral, e eu tenho como um dos principais alvos da fake news, né, dessa desinformação, a própria justiça eleitoral, que precisou dedicar todo o início do segundo turno para mostrar que o sistema de votação eletrônico é válido, é crível, né, porque o problema atacou as nossas instituições de uma forma muito voraz, né? E essa discussão, ela precisa ser aprofundada. Primeiro, com critérios claros de transparência, né? Eu preciso saber de onde essa informação veio, né? É preciso que isso esteja mais claro, né? Segundo, que é importante a gente ter esses mecanismos de checagem e o empoderamento do jornalismo. A autoria ou a autoralidade desapareceu. Tem conteúdo que a gente vê frases que foram proferidas na década de 60 como somos mais populares que Jesus Cristo, atribuída a um determinado grupo político. Quer dizer, se eu sei que existe uma massa de eleitores que tem um vínculo emotivo e de crença muito forte com o cristianismo e lanço esse tipo de conteúdo falso, tá claro que eu tô de alguma forma fazendo um grande desserviço à democracia, né? Esse jogo do vale tudo não vale. E o pior, além de não valer, a gente está com uma dificuldade muito grande de acompanhar e de monitorar. E um terceiro ponto que eu acho muito importante, né? Além desses dois, quando a gente fala de checagem e de transparência, tem algo que Pernambuco foi pioneiro com o movimento de cultura popular, que inclusive no momento de tanto ataque também a Paulo Freire, né, que a gente tinha educação pela rádio, né, que a gente
tem a oportunidade de debater temas como a gente está tendo aqui, que é um processo de educação para o uso dessas mídias, né? Já passou do tempo da gente poder ter a discussão da comunicação, a inclusão da comunicação como uma política pública de fato, fazendo parte. Se a gente consegue hoje, de forma muito rápida, entender que a criança pega com 2, 1 ano e meio, 3 anos um celular e consegue ali acessar um vídeo do YouTube para assistir a Galinha Pintadinha, o que quer que seja, né? Ou ter acesso a conteúdo. E eu tenho que ter um cuidado muito grande, porque eu não posso transformar essa criança de hoje no consumidor de amanhã, né? A gente tem que ter uma preparação para essa disseminação. Não é à toa que o jornalista passa um tempo grande na universidade para trabalhar esse conteúdo, né? E se eu tenho acesso com 1 ano, 2 anos a esse tipo de informação, eu preciso de educomunicação, eu preciso me preparar para o uso dessa mídia, né? Então, acho que isso é um ponto muito importante que deve ser lembrado. A gente vai fazer um rápido intervalo e volta daqui a pouco com a discussão sobre jogo sujo na campanha eleitoral. Programa Fora da Curva. Análise crítica de assuntos do interesse público. 11h30. Nota em defesa da universidade pública e da democracia. Com a proximidade do segundo turno das eleições presidenciais de 2018 e atenta ao desenrolar da campanha, a Universidade Federal de Pernambuco considera urgente manifestar-se em defesa da universidade pública e em repúdio a todas as formas de ameaças às liberdades democráticas. Ciente do seu papel histórico, a UFPE se posiciona por uma universidade que, além de gratuita e de qualidade, seja autônoma e socialmente referenciada. É a universidade pública que tem garantido os principais avanços do nosso país na ciência, na tecnologia, na inovação e nas artes. Os brasileiros devem abraçar ideias que defendam uma nação inclusiva, justa, capaz de superar os desequilíbrios regionais. Nessa perspectiva, afirmamos nossa posição intransigente a favor do respeito à diversidade em todos os seus aspectos, de gênero, de livre orientação sexual, de identidade étnica e cultural, contra as pregações de violência e de intolerância e, acima de tudo, de defesa dos direitos humanos, da liberdade e da democracia. Reitor Anísio Brasileiro e vice-reitora Florisbela Campos. Inclusive é uma confissão, né? Eu já estava tinha decidido não ter mais filhos, estava vasectomizado. Havia combinado isso com a minha esposa, que já tinha uma filha. A minha esposa era mãe solteira, desfiz a vasectomia, mudou sim muito a minha vida com a chegada da Laura, que eu agradeço a Deus e a minha esposa por ela. Te amo. Coligação Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. PSL, PRTB. Neste mês de outubro acontece mais uma edição do Festival Sonora Olinda, o evento que fortalece a mulher na cultura. Entre os dias 15 e 20 de outubro, a cidade de Olinda vira palco de shows, oficinas, debates e rodas de diálogo com as mulheres que trabalham do artesanato à técnica. Nos siga nas redes sociais para se programar para o festival. @Sonora Olinda, porque a cultura também é delas. Haddad faz parte do time que aumentou o salário mínimo em 77%. Real. Já o Bolsonaro votou contra a valorização do salário mínimo e o seu vice criticou o 13º. O Haddad foi 7 anos ministro da Educação e fez uma tremenda transformação. Já o Bolsonaro, 28 anos como deputado e só transformou, sabe o quê? O próprio salário. Vote em quem sempre esteve ao lado do povo. Haddad 13. Coligação Povo Feliz de Novo. PT, PCB, PROS. Programa Sexta Frequência. Sintonize na Rádio Universitária 99.9 FM. A gente vai descobrir que a música pernambucana não acaba só em forró. Sexta Frequência, toda sexta, das 10h30 às 11 da manhã. Já respondeu à pesquisa Perfil e Violência contra a População LGBTI+, da UFPE?
A pesquisa é uma iniciativa da diretoria LGBT da UFPE e está disponível através da plataforma Siga. É importante que todos e todas que fazem parte da comunidade acadêmica respondam, seja docente, estudante ou faça parte do corpo técnico da universidade, heterossexual ou LGBTI+. O sigilo é garantido e a sua resposta nos ajudará a construir políticas de segurança, saúde e inclusão cada vez mais efetivas dentro da universidade. Pesquisa Perfil e Violência contra a População LGBTI+, na UFPE. Uma iniciativa da diretoria LGBT da UFPE. Universitária FM 99.9. Fora da Curva, jornalismo analítico na Rádio Universitária, a nossa rádio pública. O programa Fora da Curva está de volta e hoje pergunta: jogo sujo na campanha eleitoral? Para fazer essa análise, recebemos a jornalista e pesquisadora em redes sociais, Cecília Almeida, o professor de Direito Constitucional da UFPE e da Unicap, Gustavo Ferreira, e o jornalista especialista em comunicação política, Rafael Marroquim. A gente estava falando há pouco, vocês já citaram, né, a questão das eleições nos Estados Unidos para presidente em 2016, né, que Trump foi eleito. E o estrategista da campanha de Trump, né, Stephen Bannon, líder da Cambridge Analytica e acusado de ter influenciado os resultados das eleições dos Estados Unidos, vem sendo muito ligado à campanha presidencial de Jair Bolsonaro. Depois de escândalos envolvendo coleta irregular de 50 milhões de dados pessoais do Facebook, Bannon, considerado a pessoa mais perigosa da política americana, já declarou ser um entusiasta da campanha de Bolsonaro e é suspeito de atuar em sua campanha e em diversas outras de extrema-direita pelo mundo, contribuindo para o crescimento de movimentos neofascistas. Então, como vocês veem afinal, a Cambridge Analytica está mesmo atuando nessa campanha a favor de Bolsonaro? O que vocês sabem sobre isso? Ou isso também é fake news? Eu acho que não dá para afirmar se está ou não peremptoriamente, mesmo porque ela está sob ataque no mundo todo. Depois do que aconteceu na Inglaterra e na campanha de Trump, né, ela, de certa forma, é mal vista por boa parte dos democratas, de fato, não do Partido Democrata norte-americano, né? Mas o que dá para notar é que é uma estrutura muito profissional por trás, né, da disseminação dessas notícias aqui no Brasil. A gente vê ações muito rápidas, né, e inclusive imunização do eleitorado para não aceitar desmentidos. Eu me surpreendi esta semana que eu recebi um vídeo, talvez vocês tenham visto, que eram eleitores de Bolsonaro na Avenida Boa Viagem jogando capim, né? Tem um carro puxando um capim, jogando como se estivesse chamando de burro o eleitorado. E eu recebi aquilo de alguém que estava criticando, mais tarde recebi novamente. Quando foi à noite eu recebi o mesmo vídeo de um colega que estudou comigo no ensino médio lá em Natal, me perguntando se isso era verdade aqui em Recife, e a mensagem que acompanhava era o seguinte: petistas se disfarçaram de eleitores de Bolsonaro e fizeram uma falsa carreata em Recife para jogar capim para as pessoas, para fingir que estavam, a campanha de Bolsonaro chamava os eleitores de burros. Quer dizer, aquilo já é uma imunização do eleitorado, aquilo deve funcionar bem nas bolhas, e quando chega o desmentido, quando chega o vídeo, as pessoas já dizem: não, isso aí eu sei que é fake news, né? Isso aí eu sei que... Então isso foi muito rápido, porque eu recebi um vídeo de manhã e essa mensagem invertida já estava à tarde. Ou meu irmão contou a história de uma senhora que trabalha na casa dele, que veio dizer a ele que nervosa, dizendo que os petistas estavam matando eleitores de Bolsonaro, que um mestre de capoeira tinha sido assassinado por um petista porque disse que votou em Bolsonaro. E ele foi explicar para ela que não era bem assim, que tinha visto a história na imprensa e tudo mais, tá? Mas teve uma dificuldade de convencê-la de que era verdade. Então é muito rápida a inversão, né, dos fatos, tal. Então eu noto que é uma estrutura muito profissional por trás. Se não é a empresa em si, os métodos foram muito bem apropriados por quem está trabalhando. Rafael? Uma coisa que a gente acompanha, que vem assistindo, é que essa desinformação, ela não tem lado, mas ela tem uma estratégia mais acurada, né, por parte de alguns lados políticos. Até porque, por uma questão, até uma certa obviedade, né, a gente viu que alguns candidatos tinham mais tempo de TV e outros menos, e precisaram avançar muito com estratégia pautada, sobretudo,
para redes sociais, para aplicativos de disseminação de informação. O que a gente assistiu, por exemplo, no primeiro turno, é que os eleitores do candidato Jair Bolsonaro tendem a utilizar esses aplicativos ou essas redes, né, um número em média 20% superior aos eleitores de Fernando Haddad, né, um percentual muito grande. Às vezes esse boato, e aí quando você está numa condução de estratégia de campanha, isso acontece muito, você diz, não, isso é só um boato nas redes, isso não tem força, né? E quando você vai observar uma análise quantitativa daquela informação, ela já chegou como verdade para 50%, para 40% daquele corpos investigados ali pela pesquisa de opinião pública, né? Então, eu tenho uma disseminação muito rápido, eu tenho uma inversão, inclusive do próprio fato, né? A gente chega hoje a citar o termo pós-verdade, né? Diante dessa profusão de informação, de versão. Isso nos coloca também aí numa avaliação muito clara em relação à Cambridge Analytica, né? Que existe sim, e está muito claro, um trabalho profissional por trás. Know-how. Existe. E de alguma forma esse saber fazer, né? Que está se colocando aí, ele é muito estudado, né? E ele chega de um jeito que eu vou falar, como é que eu vou cativar esse eleitor, né? Eu vou falar da cidade dele, eu vou falar do clube de futebol dele, eu vou falar da religião dele, né? Eu vou me aproximar, eu vou buscar a identificação, como a gente falava anteriormente de Trump, com os eleitores da Pensilvânia. Quer dizer, a estruturação desse discurso, né? Ou a forma como ela vai se dar para eu persuadir, para cativar, para aproximar esse eleitor, para gerar essa identificação e gerar comentário, né? Porque, veja, se eu tenho, como foi o caso de Trump, uma eleição baseada em frases bombásticas, que ele segue utilizando até hoje. E eu sei que essas frases vão gerar comentários e, de alguma forma, alimentar o discurso dos meus apoiadores, né? E, ao mesmo tempo, vou gerar comentário, né? Daqueles que são meus antagonistas. Eu estou naquela lógica do fale bem, fale mal, fale de mim. Um WhatsApp que pode, inclusive, ou com outras redes sociais, contribuírem para uma reversão dessa informação, né? Então, eu acho que a gente tem que analisar com muita calma esse momento. A gente vai ter eleições a cada 2 anos, né? Claro que a nacional, ela mexe muito com uma estratégia macro, né? Mas o Brasil e o mundo precisam estar preparados para esse efeito, né? Para o que vai se desdobrar a partir daí. Cecília? Eu também não vou saber afirmar, né, se há uma presença de uma empresa em específico, mas, assim, acho que Rafael falou no início de uma crônica anunciada. Na verdade, a gente já está convivendo com o aumento dessas estratégias de marketing digital desde da campanha de 2014. A BBC até, talvez antes até, mas recentemente acabou, inclusive, apareceu na minha timeline de novo, né, uma informação que se refere, na verdade, às eleições de 2014, tirada fora de contexto, mas que fala de que já havia uma atuação muito profissional, né, do uso de inteligência artificial, de robôs, independente de lado político aí, né, mas com essa ideia de tornar ou fazer parecer que certas ideias têm muita adesão pública, quando na verdade não tem, né? São perfis falsos, às vezes são inteligências artificiais, às vezes, e também isso da microsegmentação de anúncios ou de ideias específicas para pessoas com um perfil mais predisposto a acreditar naquilo, a dar crédito àquilo, né? E a gente está falando de um país em que grande parte, eu não vou saber te dizer o número exato, mas a gente tem uma boa parte da população conectada que está conectada pelo telefone, principalmente, né? Sim, pelo celular. Isso. O meio de acesso à internet é o celular, que vai
a gente vai ter aí as empresas de telefonia concedendo redes sociais ilimitadas, WhatsApp, Facebook e tal, acesso a essas redes eu vou ter livremente, e aí eu vou receber as informações por essas redes, e muitas vezes eu não vou ter condição também de procurar se aquilo é verdade ou não. Então, a minha por causa das limitações dos pacotes de dados, né? Sim, porque no caso tem rede limitada, quer dizer, WhatsApp, Facebook, mas se a pessoa sair e entrar nos sites, já não está dentro do pacote, portanto, já não vai ter acesso aos sites jornalísticos, por exemplo. Então, as redes se tornam fonte de informação, né? O que é muito preocupante. Ao mesmo tempo que a gente tem ao lado disso uma falta de crédito na imprensa, né? A imprensa vai perdendo seu valor, né, como fonte de informação mais qualificada, né? E aí isso tem tudo a ver com esses ataques às instituições da democracia. Também tem o erro da própria imprensa, né, que muitas vezes ela dissemina informações fora de contexto, e a gente, em determinado momento, a gente se deu conta disso, né, de que nem sempre a imprensa está agindo por interesses públicos, mas por interesses próprios, e isso termina contribuindo aí para esse cenário de desinformação também. Pois é, até ia perguntar sobre isso. Quer dizer, algumas notícias falsas, elas surgem também por conta dessa perda de credibilidade da mídia tradicional, né? Então, até que ponto a mídia tem responsabilidade em todo esse processo? Gustavo? Eu acho que faz parte também do debate, né? Desde o começo aqui, os colegas colocaram, a acusação à mídia tradicional de que ela não é confiável, né? Donald Trump faz isso direto, né? Quando ele fala da imprensa, ele fala sempre questionando a mídia, né? Recentemente teve até uma ação que foi coordenada se eu não me engano, foi pelo Boston Globe, que mais de 300 jornais americanos no mesmo dia fizeram editoriais criticando a postura de Trump frente à mídia tradicional. Mas a mídia tradicional, ela está em xeque, ela está sendo atacada fortemente, e eu acho que foi num caminho que eu considero correto, né? Ela no lugar de alimentar o pedido de uma ação estatal mais forte, né, contra fake news e tudo mais, tal, porque ela tem medo, né, de crescer o poder do Estado, e o poder do Estado ser utilizado contra ela, né, virar censura. Ela foi no caminho de criar essas agências de verificação, né, de verificar se a notícia é falsa, não é, divulgar tal. Essa talvez seja a estratégia mais... O que parece um grande paradoxo, na verdade. É verdade. É a estratégia que até agora eu acho mais eficiente, mas é extremamente limitada, né? Realmente ela atinge poucas pessoas, e eu acho que aqui nessa campanha profissional que estão fazendo de fake news, as pessoas estão sendo meio que imunizadas a não acreditar nessas agências de verificação. Quando o desmentido chega, eu não acredito nele, né? O Rafael falou em pós-verdade, eu já li autores que estão falando em auto-verdade. A gente já ultrapassou esse nível que tudo pode ser relativizado, né? De acordo com o meu gosto, com o meu conjunto de crenças, né? Então, a gente tem a mesma instituição sendo acusada de esquerdista e de extrema-direita, o mesmo veículo de mídia, né, por lados opostos, sendo acusado de ser comunista, destruidor das famílias, e do outro lado de ser golpista. Enfim, e o que é verdade, né? A gente chegou a um ponto de que a gente não consegue mais entrar no debate, porque as regras foram todas questionadas. Exatamente. Né? Como colocamos aqui mais cedo. Acho que a gente vive uma grande crise em um campo, né? Acho que quando a gente vai avaliar a forma como o jornalismo exerceu um papel, e aí a gente lembra do caso clássico do debate, da reprodução lá da edição da Globo de 89, né? Hoje a gente está diante, inclusive, de um fluxo que estava muito claro. O jornal, ele se posicionava, ele tinha os seus experts em notícia e informação que iriam se posicionar, existe uma linha editorial e existe a fabricação da notícia, né, que chega pra gente. Quer dizer, você, a partir do momento em que tinha acesso àquela informação, você poderia dizer, aqui falta uma versão desse fato, ou esse fato sequer foi noticiado, ou o critério para esse fato virar notícia foi equivocado. A informação que eu dei destaque nessa notícia,
eu dei porque existia uma linha editorial que tornou isso muito claro. Hoje o problema está muito maior, né? Na verdade, quando eu tenho a propagação da notícia falsa ou a repetição como maior figura da retórica daquilo que eu acredito, da minha crença, né? Eu vou ter um mecanismo muito forte de auto-verdade, como foi dito aqui, né? Junto com uma alimentação dessa crença permanente, inclusive quando essa crença for algo falso, né? Eu sempre acreditei muito, e aí eu não quero fazer trocadilho com candidato, mas sempre acreditei muito no jornalismo que existia e que existe para desconstruir certos mitos. Aquilo que a gente via como usual, como algo que teoricamente não haveria problema, mas a partir do debate público, a partir do momento em que eu incorporo visões de mundo, eu digo, a gente pode mudar um sistema de coisas, uma forma de ver esse mundo, né? E quando a gente olha para essa reflexão e para uma alimentação da repetição, o que é que eu tenho? Eu tenho uma alimentação de mitos. E mito é exatamente aquilo que tem um signo, mas não tem um significado. Ele não é preenchido de sentido. Não adianta a fake news, na verdade, é a carcaça da notícia, né? E ele utiliza do jornalismo, quando ela se apropria dessa linguagem, que também é uma linguagem que ainda reserva sua credibilidade, ela vai no que há de pior, na espetacularização daqueles títulos que você diz, notícia bombástica, bomba, né? Quer dizer, ela vai se apropriar de uma linha do espetáculo para, de certa forma, traduzir uma visão de mundo falsa. Ou seja, eu não tenho debate, eu tenho versão, e o que é muito, mas muito pior do que o problema que se enfrentava há muito pouco tempo atrás. E que também está vinculado. Quando eu falo da concentração de mídia, da forma como essa notícia chega, quer dizer, a própria cobertura que a imprensa tem dado hoje ao período eleitoral, o sobrenome de repente virou patente, né? Então, a gente precisa fazer um reposicionamento do campo do jornalismo também e da forma como essa notícia chega. A checagem só, ela é muito importante, ela cumpre um papel fundamental para esse debate público, mas ela é insuficiente para tratar desse problema. Então, se a gente não revisitar, não ficar só na teleconferência ou na videoconferência, não chamar para discutir, não encontrar soluções possíveis no eleitorado, em que a gente volta a dizer, são 76% da população utilizando o WhatsApp, são 120 milhões de usuários, é muita gente, né? Isso aí, se a gente for checar o Facebook também, a propagação hoje que a gente tem, como a gente disse na televisão, muitas vezes é a invasão do boato do que foi discutido em outras mídias. Sim. Então, isso vai exigir que o jornalismo tenha o campo do jornalismo, os veículos de comunicação como um todo, passem a adotar uma postura ainda mais incisiva, não só na apuração de dados, na oferta do contraditório, como muitas vezes sua própria forma de disponibilizar essas notícias. Muita gente não tem... Quando eu boto lá, eu abri a página do jornal impresso e abro até hoje, né? E você vai observar ali que tem um lado diz isso, o outro lado diz aquilo. Quando eu vou para essa notícia nas redes sociais, nos portais de notícia, aquele lado está aqui e o desmentido está embaixo, em outro hiperlink. Nem todo mundo passou por uma alfabetização digital a ponto de dizer, eu vou clicar no outro link. Ou seja, o contraditório, a outra versão não está disponibilizada naquela notícia. E eu vou disseminar aquele fato que foi colocado, que foi verdadeiro, sem a opção de uma outra versão. Quer dizer, o próprio exercício do jornalismo, a forma de disponibilizar essas notícias e a forma de se preparar para disponibilizar e compartilhar essa notícia é algo que a gente ainda tem que aprender muito. Complementando um pouco, é a função também da bolha, da radicalização das pessoas, né? Interessante, porque muitas dessas mensagens, elas servem só para isso, né? Só para radicalizar e tornar o sujeito cada vez menos capaz de aceitar, menos aberto a aceitar o diálogo, a notícia diferente, a posição diferente, né? E isso é usado por grupo terrorista. O Estado Islâmico, quando ele fazia aquele recrutamento de
jovens europeus descendentes de árabes para levar para a Síria, fazer assim, né? Criando esses grupos e dentro desses grupos processos de radicalização cada vez mais contra os estados ocidentais, né? Contra a política da União Europeia, contra a política dos Estados Unidos. Daqui a pouco aquelas pessoas estavam absolutamente radicalizadas e o caminho era ir para a Síria lutar ao lado do Estado Islâmico. Então esse tipo de estratégia não é só nas eleições, né? Uma distorção de audiência também. O fato revisitado, apurado, quando chega, ele talvez, pelo menos do que a gente avalia, inclusive pelo que os próprios veículos comentam, ele tem uma força de audiência, me parece, muito inferior àquilo que foi propagado. Né? Então, a gente tem que estar muito atento também a essa questão da checagem como algo importante, mas que não se esgota. Aquela questão que Cecília estava falando, né? A pessoa já se satisfez com a primeira versão, e aí na segunda versão que desfaz já não está mais interessada, né? A gente está finalizando o programa e aí eu queria que vocês dessem algumas dicas básicas, importantes, de como identificar uma fake news e como ficar alerta quando essas informações não só são falsas, mas que objetivos elas têm, ou seja, no sentido de despistar, né, o eleitor do verdadeiro debate que deve ser em cima dos programas de governo, né? Eu acho que primeiro ponto, né, independente de quem manda a notícia, checar é fundamental. Checar onde? Checar essa informação assim que ela chegou lá com aquele título bombástico, como acontece muitas vezes com a fake news, entra lá num veículo de informação institucional formal e avalia se aquele fato de fato existiu, né? Então esse é um ponto que é fundamental. Outra arma que está sendo muito usada é influenciadores digitais. Você pega atores famosos, cantores, que aparecem dizendo: tô apoiando fulano, tô apoiando Beltrano, né? Avalie essa informação. Se for o caso, se for um cantor que você gosta, que influencia a sua decisão, vai checar nas redes dele se isso de fato está acontecendo ou não. Esteja aberto ao exercício do contraditório, inclusive em receber aquela notícia quando ela for negativa para o campo político ao qual você acredita, né? Para checar se essa informação é de fato verdadeira ou não. Então, acho que tem que estar muito atento a todo o conteúdo que chega e só compartilhar essa informação se você tiver certeza da veracidade dela. Venha de onde vier, né? A gente fala no jornalismo aquela história da porteira, né? Do gatekeeper, né? Sim. Daquele que controla o envio da informação. E hoje todo mundo tem que ser um pouco gatekeeper, né? Tem que olhar um pouco a informação, checar, rechecar para só então compartilhar. Verificar a data também, às vezes. É muito comum a gente receber uma notícia de 2, 3 anos atrás sendo colocada como atual, né? Então, verifica se aquela notícia foi assinada por alguém, se tem alguém que está se responsabilizando pela informação ali, né? Um CNPJ por trás é uma coisa... Não que a imprensa seja infalível, né? Mas quando há uma empresa por trás da produção da informação, ela é um pouco mais responsável, né? Porque é alguém a quem a gente pode cobrar diretamente, cobrar transparência, cobrar esses aspectos, né? A gente pode cobrar legalmente, né? Quando é de alguém invisível, que a gente não sabe quem foi, quem se responsabiliza por aquilo, a gente não tem a quem cobrar a melhor apuração, né? E aí a gente pode ver também, às vezes, imagens colocadas fora de contexto, títulos com exclamação, com pontuação. Então, atentar para esses sinais. Beleza. Depois a gente pode gravar um videozinho, uma palavrinha final, Gustavo, que a gente está finalizando. Quando a internet apareceu com blogs, microblogs, foi saudada como um novo espaço com a variedade de informações, romper com um certo monopólio, né, de grandes empresas e tudo mais e tal. E hoje parece que a gente está indo... Mesmo quem é crítico, eu sou crítico em relação à concentração da mídia, ao comportamento dessas grandes empresas, mas a gente já olha para elas, para os jornalões, né, para as empresas de comunicação que têm atividade profissional, já como uma ilha ali nesse mar agitado, né, que dá uma certa segurança. Então, essa verificação eu sempre faço, né, eu recebo de alguém quando é um blog que eu não conheço, né, uma página que eu não conheço, nunca ouvi falar, eu vou lá, procuro nos vários jornais, né, para ver se aquilo está sendo
é dito também ali para ver se o fato é verdadeiro. Ok, agradeço a participação de vocês, Rafael Marroquim, Gustavo Ferreira e Cecília Almeida, muito obrigada. A gente vai ficando por aqui, uma boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social, com o apoio do Departamento de Sociologia e do Núcleo de Rádio e TV Universitárias. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro das Mulheres do Cabo, SOS Corpo, Centro Sabiá, Terral Coletivo de Comunicação, Centro de Cultura Luiz Freire. Esse programa fica disponível em nossa página do Facebook e no canal do YouTube. Acompanhe as nossas redes sociais, porque nós também divulgamos por lá muita informação que você não vê por aí. A música tema deste programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala.